Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje começamos a nossa aula 19, tá? Eu sou a professora Gisélia e vamos organizar o material lá? Então, lembrando que nós vamos precisar do caderno, do lápis, da borracha, né, de toda aula, o lápis de cor e uma folha. Então, tem um tempinho para vocês providenciarem. Também anota a data de hoje e o número da aula, né? Aula 19, o conteúdo da aula é tropeirismo. Pode anotar, a gente espera um minutinho. Bom, antes vamos relembrar nossa aula anterior, né? Bom, na verdade, as aulas anteriores nós falamos sobre os valores afro-brasileiros. Fizemos aqui algumas vivências, né, da questão da memória afetiva. Então, alguns professores vieram, contaram histórias, né, da família e histórias que lembrem, né, ao antepassado africano delas. Uma dessas foi a professora Adriana Mensa, né, que contou sobre a questão da música, né, da musicalidade, que geralmente ela conhecia, né, aprendeu a gostar de cantores negros. E aí o Nicolas também mandou essa foto, onde ele também mostra, né, o seu orgulho de ser afro-brasileiro. E com essa foto dele até nos mandou um áudio bem legal falando que ele gosta do cabelo bem armado e tal. Então essa questão do orgulho de ser afro-brasileiro, né, de ser negro, abordamos bastante isso. Da questão da resistência dos africanos aqui. Então o quilombo era uma forma de resistência, então eles fugiam e organizavam quilombos para se proteger, né. Um dos quilombos mais conhecidos foi o Quilombo dos Palmares. Lembrando que quilombo tinha os africanos, mas também tinha indígenas, tinha brancos empobrecidos, tá? Tinha várias pessoas que precisavam de alguma forma de uma proteção que o Estado na época não dava, né? Não assegurava. E falei desses dois líderes do Quilombo dos Palmares, né, essas duas pessoas que lideraram a resistência do quilombo contra as forças do governo que tentaram, por quase um século, destruir o quilombo. Então, a Dandara e o Zumbi dos Palmares. E até hoje nós temos os remanescentes dos quilombos, que podem ser comunidades, né, que no passado foram quilombos, ou comunidades que se organizaram depois, com a abolição da escravatura, que essas pessoas ficaram desamparadas, né? Acabou a escravidão no Brasil, mas não teve nenhuma ajuda, nenhuma indenização, nenhuma forma de ajuda do governo, então eles
se ajudaram de alguma forma. Uma dessas formas foram organizando comunidades também. No caso, as comunidades quilombolas, onde eles vivem esses valores afro-brasileiros que nós falamos aqui, né? Onde a memória, a oralidade são um deles. E para encerrar esse assunto, eu vou colocar para vocês o vídeo de duas professoras que trabalham com música e que mostra um pouco dessa questão da musicalidade africana. Então eu fiz questão de incluir na aula hoje porque é muito bonito o vídeo, tá bom? Então a professora Patrícia e a professora Daniele. Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem? Meu nome é Patrícia Moura, eu sou professora da Rede Municipal de Curitiba e hoje eu vou fazer uma prática musical com vocês, juntamente com a professora Daniela Mello. A música escolhida é Chai Chai Kulai, é uma música de origem africana e os trabalhadores lá da África utilizavam essa música durante o seu trabalho para para que o tempo passasse mais rápido, para que houvesse uma cooperação social. Então, vamos lá? Vamos juntos? Shai Shai Kulai, Shai Shai Kapisa, Kapisa Langa, Langa Chilanga, Kuna Dei Dei, Shai Shai Kulai, Shai Shai Kapisa, Kapisa Langa, Langa Chilanga, Kuna Dei Dei. Shai Shai Kulai, Shai Shai Kapisa, Kapisa Langa, Langa Chilanga, Kuna Dei Dei. Shai Shai Kulai, Shai Shai Kapisa, Kapisa Langa, Langa Chilanga, Kuna Dei Dei. Shai Shai Kulai, Shai Shai Kapisa, Kapisa Langa, Langa Chilanga, Kuna Dei Dei. E aí, pessoal, legal, né? Eu adorei a apresentação das professoras. E tem uma curiosidade sobre a professora Daniele, né? Então, a professora que explicou, que faz a primeira fala no começo, é a professora Patrícia. E a outra professora que toca com ela é a professora Daniele. A roupa que a professora Daniele está usando, ela foi feita com um tecido que um padre africano trouxe para ela, trouxe da África mesmo, tá? Então, ela fez essa túnica que ela faz a apresentação ali. Certo? Legal isso, né? Então, vamos lá. E aí, muitos estudantes trouxeram, hoje veio bastante trabalhos mesmo, bastante produções, conteúdos que nós trabalhamos nas outras aulas, tá? Aqui são os alunos da professora Fabiana, da Escola Colônia Augusta, a Sofia, o Samuel e a Maria Eduarda. Eles escreveram ali, desenharam sobre os quilombos, né? Pedi para fazer uma história em quadrinhos sobre o quilombo, e eles fizeram bem interessante mesmo. Parabéns. E as atividades a seguir, elas são sobre fractais, tá? Então, lembra daquela fractal, aquele conhecimento matemático que tinha lá na África? E os europeus, né, desconheciam essa técnica. Então, eu pedi para fazer a trança é feita a partir desse conhecimento, né, dos fractais, e os outros trabalhinhos. Então, muitos fizeram os dois. Fizeram a trança, que eu comentei, e os trabalhos manuais ali. E achei bem legal que eles
usar outros materiais, não só o cabelo. Então usaram tecidos e tal. Então vamos dar uma olhadinha. Tem aqui a Rafaela e o Emanuel. O Emanuel Marques também. A Nanda Araújo fez uma trança. O Miguel. O Nicolas Lopes fez uma trança também com tecido. E o Derek fez os fractais. Letícia Monteiro de Souza fez a trança, usou a boneca para fazer a trança, achei legal também. E fez um desenho ali com os fractais, né, com quadrados. Fez um robô, achei bem legal também. Aqui uma trança com tecidos da Manuela Paulino, e ela desenhou também. Nicole, a estudante Nicole, fez um gatinho e uma trança com tecidos. O Felipe Rosa fez a trança, usou a mãe dele, o cabelo da mãe para fazer a trança, gostei da ideia também. E fez o trabalhinho, montou ali um trabalho, parece uma árvore, né, com a técnica de fractais. E por fim, estudante Maria Paulo de Menezes. Bom, e todas essas atividades que eu mostrei, né, sobre os fractais, que aliás achei muito criativo, gostei bastante mesmo, são da professora Patrícia Antunes, lá da Escola João Macedo, que é lá do Núcleo Cajuru, que por sinal é o núcleo onde eu também dou aula, também trabalho numa escola lá no Núcleo Cajuru. Quem mandou pra nós foi minha pedagoga, tá? Gostei bastante, muito obrigada, tá? E o assunto de hoje, que é tropeirismo, já ouviram falar desse assunto? O tropeirismo, ele é responsável por várias cidades que surgiram no Paraná, tá bom? Então e também bairros de Curitiba, várias cidades do Paraná, surgiram a partir desse movimento, desse fenômeno chamado tropeirismo. Então o que foi o tropeirismo? Você sabe como era feito o transporte de carga? Antes de existir trem, caminhão, carro, antes de existir toda a tecnologia de locomoção que nós temos hoje, você sabe? Tá, antes era feita por mulas. Eram as mulas que transportavam tudo que precisasse nesse Brasil afora, tá? Então, atravessava o Brasil, inclusive, transportando todo tipo de mercadoria. Então, antes das ferrovias, praticamente todo o transporte de cargas era feito por mulas, arregimentadas em grupos mais ou menos numerosos, que eram as tropas, e conduzidas por gente livre ou escravas, mas especializada nesse tipo de transporte. Então, essas pessoas que faziam esse tipo de transporte eram os tropeiros. Então, o burro, né, ou a mula, era o animal escolhido, né, usado nesse tipo de transporte. Por que usavam o burro? Apesar dele ser muito lento. Porque ele é muito resistente para longas distâncias, tá? E tem uma resistência muito incrível para carregar carga. Então, eles levavam carga muito pesada mesmo em longas distâncias. O que o cavalo, por exemplo, não consegue fazer. Não tem essa resistência para fazer esse tipo de transporte. Foi para a época o transporte apropriado porque tinha dificuldade de se construir estradas. No Brasil não tinha quase estrada. A baixa densidade demográfica do país, ou seja, poucas pessoas, né? Não era tão populoso como era hoje. A vasta extensão do nosso território. O Brasil é muito grande, né? Um dos maiores países da América. A existência de inúmeras escarpas, rios e outros obstáculos que dificultavam a passagem de qualquer transporte. Então, para determinados terrenos, a mula e o burro eles conseguem fazer, né? O cavalo já não aguenta, né? Subir o morro, por exemplo. Então, no movimento tropeirismo, nós temos os tropeiros. Quem que eram os tropeiros? Eles eram condutores de mula, mas eles eram também comerciantes. O objetivo deles era levar o gado, geralmente lá do Rio Grande do Sul, para vender lá para os mineiros. Tá? No Rio Grande do Sul tem uma condição melhor para criação de gado e tal. Então, esses fazendeiros, até muitas vezes, eles conduziam todo um rebanho até o sul, até o sudeste, né? Tinha uma feira lá em Sorocaba que eles levavam gado para vender nessa feira. E também transportavam alimentos. Então, além de levar o gado, eles faziam o transporte também de cargas. Então, alimentos. E aqui trouxe uma imagem do Rugendas,
que é um artista alemão, né, que retratou vários momentos da cena do cotidiano brasileiro no século XIX. E ele retratou aqui uma caravana de tropeiros. Essa imagem é de 1835. Então dá uma olhadinha ali. Então mostra mais ou menos como os tropeiros se locomoviam. Observe que o terreno é bastante acidentado. Então, ou seja, o cavalo não conseguiria fazer isso por muito tempo. Então eu vou mudar o slide e você vai fazer a análise dessa imagem, tá bom? Eu vou colocar aqui e quero que você tire informações sobre o tropeirismo a partir dessa imagem aqui. Então, primeiro, o que você vê na imagem? Então, vai descrever o que ela apresenta. E depois anota a informação, o autor, data, título. Então, primeiro copia essas questões, tá bom? E depois eu ponho de novo a imagem com as informações para vocês, tá bom? Então, um tempinho para vocês copiarem. Vamos lá? Então, agora eu vou deixar o slide com as informações sobre a imagem, tá? E daí você vai responder. Então, lembra que primeiro é a descrição. Descrição é o que você está vendo, o que a imagem mostra. E as outras perguntas são informações sobre a imagem, a data, o autor e o título. Podem responder, nós esperamos.
vamos lá então, crianças? Então, ali tem um título, né, da obra, Caravana de Tropeiros. O autor é o Rugendas. E essa obra é de 1835. Lembrando que 1835 é o século XIX. Tá bom? Pode arrumar ali, ver se faltou alguma coisa. E agora eu vou pôr um mapa. Assim, o que aconteceu? Esse movimento do tropeirismo, ele definiu um caminho, certo? Um caminho que vai do Rio Grande do Sul até São Paulo. Então, e esse mapa mostra esse caminho. Dá uma olhadinha ali. Então tem algumas rotas, né? Algum caminho, as rotas dos tropeiros. E tem um caminho específico ali, que é o caminho do Viamão. Então eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse mapa. Então ele fala sobre isso. Então tem o título do mapa. Então lembrando que é importante, o título do mapa diz qual a informação que ele me traz, né? Então o título é o Caminho das Tropas. Então qual que é o assunto do mapa? Então quais as rotas dos tropeiros, que os tropeiros faziam para sair do Rio Grande do Sul e chegar até São Paulo. A letra C ali, de acordo com o mapa, quais os 3 principais caminhos das tropas? Então, tem 3 caminhos das tropas. Um está marcado em azul, daí tem a legenda. Um está marcado em amarelo e outro em vermelho. Tá, então tem a legenda dizendo que e tem o caminho ali. E a cidade... Agora dá uma olhadinha nos caminhos ali. A cidade onde você mora fazia parte de um desses caminhos? Onde você mora hoje? Olha ali no mapa e vê se fazia ou não. Por exemplo, eu moro, né, em Curitiba, sou de Curitiba. Curitiba, sim, fazia parte de um desses caminhos. Tá? Que é o caminho de Viamão. Eu vou deixar um tempinho na tela para vocês copiarem e depois eu deixo para vocês responderem.
Observe ali de onde sai o caminho de Viamão e qual era o destino de todos esses caminhos. Tá? Então é lá em Sorocaba. Por que Sorocaba? Porque lá anualmente tinha uma feira onde os tropeiros podiam vender vender o gado principalmente, tá? Então, e olha que o mapa tá mostrando isso ali, tá? Então eu vou, se tiver tempo para copiar, vou deixar mais tempo para vocês responderem essas questões ali. Vamos lá, então? Então, observe onde tem os caminhos, né, das tropas, aqueles pontinhos ali, essas cidades, elas nasceram devido ao tropeirismo. Então, era o lugar onde as pessoas, os tropeiros paravam para se alimentar, e às vezes as pessoas nessa localidade ofereciam pouso, né, pousadas e tal. Então, a partir desse serviço que as cidades ofereciam para os tropeiros, foram surgindo algumas cidades. Aqui, o caminho do Viamão, aqui fala somente sobre o caminho do Viamão. Nos Campos Gerais, tem muitas cidades que nasceram do serviço, né, dessa questão dos tropeiros. E elas são muito. E essas pousadas, essas cidades, elas lembram muito. Tem muita característica dos tropeiros. Então, nos locais destinados aos pernoites, estabeleciam-se negociantes que constituíam algum cercado para alugá-lo ao tropeiro, para que os animais pudessem passar a noite sem perigo de se extraviarem. Os pousos foram aumentando e recebendo novos moradores. Então, como o objetivo dos tropeiros era só levar o gado, as pessoas nessas localidades organizavam outros serviços. Então, um cercado para ficar o gado, um lugar para o tropeiro ficar, um lugar para ele se alimentar. A tropa era propriedade do tropeiro, ele não era um empregado.
Então ele ia do interior alugando seus serviços, vendendo a capacidade de carga dos seus animais a quem necessitasse. Então, além de ele levar o gado, ele usava o animal para levar alguma carga. Então, se alguém precisasse que levasse uma carga, um recado, alguma mercadoria, ele prestava também esse tipo de serviço. Tá? Então ele vendia o gado, que era resolvia a questão dele, né, que era com o gado, mas também aproveitava a viagem, digamos assim, para oferecer alguns serviços. E às vezes eles iam até Sorocaba, participavam da feira, entregavam os recados, faziam os serviços lá, levavam carga, e passavam em alguns lugares e compravam algumas coisas. Então, na volta para o Rio Grande do Sul, muitas vezes eles levavam esses produtos que eles compravam na viagem, levavam para vender. Então, eles iam nas pousadas que eles paravam, eles acabavam vendendo, e até chegar no Rio Grande do Sul. Aqui, eu trouxe um textozinho que é da historiadora Maria Auxiliadora Smith, que fala sobre essa questão, né, do tropeiro. Então eu trouxe para a gente analisar vários aspectos do tropeirismo, que é, como eu já falei, o nascimento de novas cidades, né? E ela destaca outras funções aqui, tá bom? Então eu vou ler com vocês ali. Os tropeiros passam e vão colonizando o Paraná. Uma viagem podia durar meses e o tropeiro tinha um só objetivo: chegar ao seu destino com a tropa intacta. Pelo caminho, além das dificuldades naturais, o tropeiro encontrava paisagens encantadoras como a dos Campos Gerais, vegetações originais, a mata das araucárias e animais como siriemas, lobos guarás e veados. Para ser respeitado, um tropeiro precisava ser um bom arribador, isto é, ser hábil em encontrar reses perdidas e trazê-las de volta ao rebanho. Muito mais que uma presença física, os tropeiros iam deixando fragmentos de cultura, pequenos povoados, modos de falar, costumes, sentimentos. Eles serviam de correios, prestavam primeiros socorros, médicos, aceitavam encomendas e faziam, às vezes, de jornalistas. Então, a professora Maria Auxiliadora Smith, que a gente conhece como Dolinha, tá? Ela ressalta aqui a importância do tropeiro em vários aspectos. Então, aqui, um dos lugares por onde passava, o tropeiro deixava um pouco da sua cultura. Então, como modo de falar, já tinha o vocabulário dos tropeiros. Então, onde ele chegava, ficava essa forma de falar do tropeiro. Então, servia também de correio e de jornalistas, né, como a professora falou. E também tinha as dificuldades que eles passavam, que eram os acidentes com animais indóceis, mordidas de insetos e cobras, atoleiros e precipícios, acarretando inúmeras e contínuas demoras. Então, muitas vezes demorava porque eles tinham acidentes no meio do caminho. E também acontecia de fugir alguns animais, o que consistia num prejuízo bem grande, né, para o tropeiro, para o dono da tropa. Tem outro registro do Rugendas, né, que é esse rancho do pouso dos tropeiros. Então, era uma das formas deles se alojarem à noite. Coloca aqui. Mais à frente eu vou mostrar uma outra, mas aqui ele mostra uma forma de se alojar à noite. Lapa é uma das localidades aqui no Paraná que surgiu com esse movimento das tropas, né, com o tropeirismo. E na entrada da cidade tem esse mural que faz essa homenagem, né? Esse mural é do artista Poti Lazarotto. E ela tem o objetivo de lembrar a origem da cidade, né? Com o tropeirismo. Essa imagem é do Debré, lembra do Debré? Eu já trouxe ele várias vezes aqui, né? Pra você, já conversei várias vezes aqui. E nessa imagem ele destaca também um acampamento de tropeiro. Então, o título da obra é Acampamento Noturno de Itararé, é de 1827. Então, dá uma olhadinha ali, uma mais ampla. E embaixo mostra como ele dormia, como que ele organizava o acampamento ali, com a carga, inclusive, né? Usando a carga para organizar o acampamento. E se você observar, ele está dormindo embaixo de uma tendinha que ele fazia. Então,
O Debré, como ele registrou também vários momentos da realidade brasileira no século XIX, no começo do século XIX, a gente também pode usar para se basear, para ter uma ideia, né, de como os tropeiros viviam. Na Lapa, tem alguns museus que tratam do tropeirismo. Então, aqui tem alguns objetos. O primeiro ali é um objeto do uso do tropeiro. Tá, aqui é de uma colega que foi lá no museu, ela fez uma visita lá e tirou a foto pra... Então, todos os componentes da tropa, ele tinha uma função a cumprir. Então, tinha, por exemplo, o cozinheiro. O cozinheiro, ele preparava as refeições com alimentos e louças levadas nas bruacas. Que tem ali uma imagem ali do cavalo com a bruaca, que é onde eles carregavam, né, a carga. E um alimento assim próprio dos tropeiros é o feijão tropeiro. Tem uma imagem ali, se você for pra lá, eles servem. Tem toda essa cultura, né, dos tropeiros, a alimentação lá, a alimentação dos tropeiros. Então, ele serve também esse feijão. Então, entre os séculos 17 e 18, a culinária brasileira era fortemente influenciada por 3 culturas: indígena, portuguesa e africana. Foi daí que veio a combinação da farinha de mandioca com o feijão. Tradicionalmente, os principais ingredientes do feijão tropeiro são feijão, carne seca, toucinho, farinha de mandioca ou de milho e sal. Certo? Vocês já comeram feijão tropeiro? Ou alguma coisa parecida? Eu já comi, mas não conhecia com esse nome de feijão tropeiro. Mas também faz esse feijão com toucinhos e farinha e tal. A gente conhece em muitos lugares como feijão tropeiro. Era da cultura deles, né? Quando eles paravam no acampamento, era esse tipo de comida que eles costumavam fazer. Bom, o cozinheiro das tropas geralmente era um tropeiro assim mais experiente. Então ele acordava de madrugada, colocava o feijão para cozinhar. Depois que cozinhasse o feijão, daí ele colocava o café, fritava um toucinho e tal. E aí pra receber os outros, né, outros tropeiros se alimentarem de manhã. Então imagine como demora tanto para cozinhar o feijão, né? Então ele deveria acordar muito antes, bem mais cedo, né? E ali na imagem mostra alguns instrumentos que eles usavam para cozinhar esse feijão. Então ali é o trempe, que é um tripé de ferro. Tá, então tem a imagem ali de umas panelas também que eles usavam pra cozinhar ali. E vou mostrar pra vocês também alguns acessórios dos tropeiros. Ali uma imagem também lá da Lapa, né? Do museu lá da Lapa. E ali tem um poncho que eles usavam então lembra que do Rio Grande do Sul é bem frio, aqui no Paraná, Santa Catarina, Paraná, então em alguns momentos eles enfrentavam muito frio. Então o poncho tinha essa função, né? Usavam também a bombacha e chapéus. O chimarrão também era muito usado, né, no acampamento. Então, lembrando que o chimarrão é uma bebida que de origem dos guaranis, né, dos indígenas guaranis. Então, é um mate amargo e ele é conhecido como chimarrão entre os tropeiros. Então, o que eu quero de vocês? Quero que vocês desenhem esses acessórios, né, usados pelos tropeiros, certo? Então, vou dar um tempo para vocês desenharem.
E aí, crianças, e aí, tem algum costume aí na tua família, nas pessoas que você convive, que é também costume dos tropeiros? Outra coisa também, observe que muitos, né, bairros, nós vimos ali no mapa, né, algumas localidades que nasceram a partir do tropeirismo, né, então Curitiba, Lapa, Castro, então quando fala em Campos Gerais, nós estamos falando de Castro, né, São Luís do Puranã, certo? Então tem várias localidades que quando você fala o nome e a gente vai lembrar dos tropeiros, tá bom? Você mora em algum desses lugares? Tá? Então eu quero que você me conte isso e fez essa atividade, tira foto. Como que você pode fazer? A foto você manda pra tua escola e a escola manda pra gente, tá bom? Então por hoje é só. Até mais.